aula que é fazer prova pensando em concurso público, eu vou bater em todos os nossos encontros, em todas as aulas, até o último momento, eu vou bater nesses 6 pontos da história de Goiás. Sempre, sempre, sempre. A história de Goiás em 6 pontos, a história de Goiás em 6 macetes. São esses. Número 1, século XVIII, mineração, que nós veremos o processo de ocupação da capitania de Goiás, a formação da capitania de Goiás dentro de uma lógica da mineração. Tá? Então, o número 1, a gente vai lá no século XVIII e os primórdios da ocupação do território goiano. A partir, então, dessa lógica que Goiás foi inserido dentro da mineração brasileira, o ciclo do ouro brasileiro. Número 2, século XIX, a pecuária, que foi uma atividade que veio substituir a mineração depois que a mineração tem o seu declínio. A pecuária, inclusive, senhores, ela vem inicialmente como uma atividade voltada para subsistência, simplesmente para manutenção. O gado, até o século XIX, não era nem cobrado impostos, ele era isento de impostos, porque o gado até então não era considerado uma atividade, criação de gado não era considerado uma atividade voltada para a economia, e sim para o complemento de economias. Então a gente vai falar dessa isenção de impostos até o processo de independência do Brasil no século XIX e a formação de oligarquias, de famílias tradicionais que se formaram em Goiás nessa época. Ponto 3, início do século XX, entre 1912 e 1930, que nós temos um fenômeno chamado de caiadismo. É quando nós temos aí a família Caiado chegando ao poder em Goiás, só sendo superada por um movimento que leva ao Brasil Getúlio Vargas e a Goiás Pedro Ludovico Teixeira, em 1930, tá? Que é a chegada da Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro, os primeiros quilômetros de Estrada de Ferro em Goiás chegam justamente em 1912, vindo do Triângulo Mineiro, a Estrada Mogiana. Vamos falar desse fenômeno. Número 4. A construção de Goiânia na década de 30 mudou completamente o nosso panorama. A década de 30, e a gente vai ver o tempo todo, isso aí é algo que eu gosto de trabalhar, o tempo todo eu trabalho Goiás inserido dentro da história do Brasil. A gente vai o tempo todo buscar dentro da história do Brasil inserir Goiás. O tempo todo a gente vai fazer esse paralelo, até porque faz todo sentido se a gente compreender que Goiás faz parte do Brasil, de uma maneira bem chula, mas essa é a lógica que eu quero trazer para vocês. Então, de que maneira Goiânia representou uma das cidades mais modernas daquela época, dentro de um programa de governo do então presidente Getúlio Vargas, dentro de um projeto de transformar Goiânia em uma das principais e mais modernas cidades, ao estilo Art Deco, muito enraizado na nossa cultura. Goiânia, junto com Belo Horizonte, são os 2 maiores acervos de Art Deco, de uma estrutura cultural, arquitetônica francesa no Brasil. Tá? Vamos falar dessa construção de Goiânia e do próprio ludoviquismo, que representa, portanto, o governo de Pedro Ludovico Teixeira, primeiro governador que tem Goiânia como capital, a partir de 1930. Número 5, a construção e a transferência da capital brasileira para Brasília. Brasília tem um aspecto muito significativo dentro de Goiás, até porque Brasília, o Distrito Federal, foi desmembrado dentro do próprio estado de Goiás. E qual será, então, essa representatividade? O que a construção de Brasília atrai para Goiás? Qual é essa relação? Então, a gente fala de um governante muito importante nessa época, chamado Mauro Borges, Mauro Teixeira Borges, filho de Pedro Ludovico Teixeira, né, muito citado em provas, é sem sombra de dúvida um dos governantes de Goiás mais citados em prova. Tá? E número 6, o momento do Goiás atual após 1985. Após 1985, que eu chamo de Goiás atual, que desde 85 até hoje, até a última eleição pelo menos, nós tivemos uma sequência de governadores que ou estavam associados ao PMDB de Iris Rezende Machado ou ao PSDB de Marconi Perillo, tá? Tirando essa última eleição que coloca Ronaldo Caiado na governança do estado de Goiás, que aí já é um fenômeno bem mais atual, que a gente também vai citar.
Então, esses 6 pontos são os pontos que a gente vai aprofundar ao longo desses 5 dias. A história de Goiás em 6 pontos, tá? Então, esse é um macete que eu sempre vou retomar no início das aulas. Então, assim...